Existe um ladrão silencioso na sua mente, uma armadilha que Napoleon Hill descreveu como a causa raiz do fracasso humano, impedindo que você perceba as oportunidades enquanto elas ainda estão ao seu alcance. A Bíblia chama essa cegueira de endurecimento do coração, e ela é o principal sinal oculto que coloca o seu futuro na inércia, justamente quando a porta de uma grande mudança está prestes a se fechar. Deixe seu amém aqui embaixo se você busca clareza espiritual para enxergar o que Deus coloca diante de você hoje, e inscreva-se para continuarmos despertando essa consciência. Antes de prosseguirmos, faça uma pausa real. Respire fundo, não como uma rotina, mas como quem busca a presença de aquele que é a fonte de toda sabedoria. O que estamos prestes a explorar não é apenas um conceito de sucesso, mas uma análise profunda de por que tantas vezes deixamos o propósito de Deus passar despercebido. Se você deseja afiar a sua percepção para não deixar passar o que foi preparado para você, siga comigo na análise deste mecanismo. A chave mestra que Napoleon Hill identificou como o maior obstáculo ao sucesso e que ecoa diretamente os avisos bíblicos sobre a falta de vigilância é a procrastinação baseada na expectativa pelo momento perfeito. Frequentemente, você espera que uma oportunidade venha envolta em circunstâncias ideais, com todas as portas escancaradas e ausência total de risco. Mas na vida de personagens bíblicos, como na jornada de José no Egito ou de Neemias na reconstrução dos muros, as oportunidades nunca vieram em embalagens convenientes. Elas nasceram justamente da escassez, do problema ou da oposição. O sinal oculto que você perde é a necessidade de agir na convicção da palavra e não na garantia da segurança pessoal. Quando Hill fala sobre o medo da opinião alheia, ele toca na ferida do que Provérbios descreve como um laço para o homem. A preocupação constante com o que vão dizer sobre suas tentativas acaba por paralisar a ação. Biblicamente, isso não é apenas uma característica de temperamento, é um desvio de identidade. Se a sua segurança está cimentada no olhar dos outros, você perde a oportunidade de discernir o chamado. A autoconfiança de Hill, quando purificada pela lente bíblica, torna-se a confiança em Deus, aquela que permite a alguém como Davi enfrentar um gigante enquanto todos os outros ainda estão medindo o tamanho do desafio e calculando apenas o risco da derrota. A paralisia diante do risco é, na verdade, uma falta de entendimento sobre quem é a fonte real da sua provisão. Observe a diferença crucial entre a prudência bíblica e o medo que bloqueia o progresso. A Bíblia ensina em Eclesiastes que aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Este é o exato ponto de convergência com a filosofia de Hill. O excesso de análise é a forma mais sofisticada de desistência. Muitos passam a vida inteira se preparando para uma oportunidade que Deus já enviou, mas que eles rejeitaram por não parecer o que eles haviam idealizado. O sinal oculto de que você está perdendo o seu tempo é a repetição de estudos, de planos e de orações genéricas que nunca se traduzem em movimento. A fé sem obras é morta justamente porque a obra é a evidência do discernimento. Como discernir a oportunidade real no meio do barulho constante da vida moderna? O sinal oculto para reconhecê-la geralmente reside no desconforto. Quando uma oportunidade genuína de crescimento aparece, ela quase nunca vem acompanhada de conforto. Pelo contrário, ela desafia a sua zona de segurança atual, exige um sacrifício de tempo ou de recursos e impõe uma pressão para que você tome uma decisão. No livro de Juízes, Gideão precisou reduzir seu exército para discernir o movimento de Deus. Ele foi obrigado a confiar no que era pouco, justamente quando a lógica humana sugeria o oposto. Você está acostumado a buscar o sinal do conforto e, por isso, ignora o sinal do desafio.
tratando-o erroneamente como um erro de percurso ou como uma indicação de que deve recuar. A comparação cruzada aqui é reveladora. Enquanto Hill sugere a persistência como uma força motor, a Bíblia eleva a persistência à virtude da perseverança, fundamentada na esperança de que Deus não falha com quem está no caminho do propósito. Onde os dois se encontram é na rejeição absoluta da mentalidade de vítima. O homem que se justifica dizendo que não teve a oportunidade está, na verdade, em negação com o seu próprio poder de decisão outorgado pelo Criador. Toda vez que você externaliza a culpa pelo seu estancamento, seja no mercado, na família ou no ministério, você está abdicando do seu papel como protagonista da própria história. O sinal que você perde é, na verdade, a sua própria agência, que foi sufocada por um discurso de autocomiseração. Existe uma técnica aplicada nas narrativas das Escrituras que poucos observam. A provisão nunca aparece no lugar onde você quer, mas no lugar onde você precisa estar para aprender algo novo. Quando a viúva de Sarepta encontrou o profeta Elias, a oportunidade dela não era um baú de tesouro que apareceu magicamente, mas uma demanda para dar o pouco que tinha. Se ela tivesse esperado a condição perfeita de abundância em sua despensa para ser generosa, ela teria perdido o milagre que sustentou sua vida durante a seca. A lógica da oportunidade no reino de Deus funciona na contramão da lógica humana de acúmulo. A oportunidade é o desprendimento necessário para que Deus possa encher o que você tem de forma sobrenatural. Você tem ignorado os sinais ocultos porque continua tentando acumular segurança antes de lançar a semente. Considere a natureza do momento estratégico. Você já se sentiu pressionado a mudar de direção, mesmo quando tudo ao redor parecia estável? Muitas vezes, esse é o sinal de que a sua estação atual está mudando. A resistência em aceitar que uma fase chegou ao fim é um dos maiores causadores de perdas financeiras e relacionais na vida das pessoas. Ao forçar a permanência em algo que já cumpriu seu propósito, você obstrui o fluxo do que vem a seguir. É como manter as mãos fechadas em punhos, insistindo naquilo que você já tem, quando Deus está tentando colocar algo maior. O sinal oculto aqui é o desapego. Ninguém consegue agarrar a nova oportunidade com as mãos ocupadas pelo que deveria ter sido deixado para trás. Essa paralisia intelectual, que Hill tão bem expõe como a incapacidade de decidir, na Bíblia é tratada como a dúvida do homem de ânimo dobre. Aquele que oscila não é apenas indeciso, ele é instável em todos os seus caminhos. Imagine uma bússola que aponta para o norte, mas que, ao mesmo tempo, treme em direção ao oeste a cada vento que passa. Não é a falta de oportunidade o problema, mas a falta de uma direção fixada no que é essencial. Quando você entende que a sua vocação transcende o resultado imediato das coisas, a indecisão perde o espaço. As escolhas passam a ser norteadas por princípios, não por conveniência, e isso filtra radicalmente a sua visão. De repente, o que antes era oportunidade de ganho rápido passa a ser enxergado pelo que é uma distração oculta. A autoridade que você busca para tomar as decisões certas não virá de fontes externas, mas da capacidade de ouvir o que está na sua frente com discernimento espiritual. Há nos textos de Provérbios uma insistência constante sobre a necessidade de buscar a sabedoria como se busca ouro ou prata. Se você não está tratando o discernimento das suas oportunidades como um ativo valioso, por que se surpreende ao perceber que elas estão passando despercebidas? A maioria das pessoas quer a colheita, mas poucas estão dispostas a realizar o trabalho de campo diário que envolve o estudo, a reflexão e o cultivo da paciência. O sinal oculto é a falta de preparo.
A oportunidade apenas encontra aquele que já se tornou a pessoa capaz de acolhê-la quando ela bater à porta. Pense na trajetória de José do Egito novamente. Ele foi da escravidão ao governo em poucos instantes de revelação. Mas durante anos ele teve que aprender a administrar a casa de Potifar, a administrar a prisão, a administrar os sonhos de estranhos. Se José tivesse tentado pular a etapa da prisão para chegar ao palácio, teria ele a maturidade necessária para governar uma nação durante a crise da fome? O sinal oculto de que uma oportunidade é para você não está apenas no benefício que ela oferece, mas na habilidade que ela exige que você desenvolva. Se o que você está buscando pede apenas um esforço humano e não toca no seu caráter ou na sua dependência de Deus, talvez o sinal para recuar seja exatamente esse. Você não está buscando crescimento, está buscando apenas um atalho. Existe um perigo real em confundir uma porta aberta com um chamado. Nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que permite entrada é o caminho de paz. A Bíblia adverte sobre caminhos que parecem direitos ao homem, mas cujo fim são caminhos de morte. É aqui que entra o discernimento. Napoleon Hill, ao falar de mente mestra, falava sobre a importância de se cercar de pessoas que elevam o seu padrão. Biblicamente, isso nada mais é do que o reconhecimento da sabedoria na multidão de conselheiros. Se você está percebendo oportunidades, mas elas sempre levam a ambientes que corroem seus valores, você não está perdendo oportunidades, você está sendo livrado delas. Mas como saber a diferença entre uma provação que forja o caráter e uma cilada que destrói a identidade? A resposta reside na paz que excede todo o entendimento. Toda vez que a oportunidade toca na sua porta, ela traz consigo uma carga de decisão. A decisão baseada no medo gera uma ansiedade que consome sua saúde e obscurece sua mente. A decisão baseada na paz, que vem da consulta a Deus, cria um movimento firme, mesmo que desafiador. O sinal oculto para saber se algo vem de Deus ou da ganância humana é o fruto que essa decisão produzirá a longo prazo na sua alma. Hill falava sobre ter um objetivo principal definido. No reino espiritual, o seu objetivo principal deve ser glorificar a Deus. Quando este objetivo está alinhado, as oportunidades que fogem disso perdem o brilho automaticamente. Você para de perder tempo com aquilo que, no fundo, você já sabia que não era a resposta correta para o seu propósito. Olhe para o seu cotidiano agora, com essa nova luz. Você tem se sentido travado por uma série de preocupações sobre o que pode dar errado. Essa é a evidência clara do medo dominando a sua tomada de decisão. A oportunidade está logo ali, disfarçada de um projeto que exige estudo, de uma conversa que exige humildade ou de uma transição de carreira que exige coragem. Se você continuar olhando para o tamanho do risco em vez da natureza da promessa, vai continuar onde está. A questão não é se você tem a sorte de ter uma oportunidade. A questão é se você tem a coragem de ser quem precisa ser para não desperdiçá-la quando a sua hora chegar. E a hora é sempre o hoje, o momento presente, o único instante sobre o qual você tem autoridade real para agir. Considere as escolhas que você fez no último ano. Quantas delas foram fundamentadas em medo e quantas foram fundamentadas em princípios? A diferença entre o sucesso que traz paz e o sucesso que traz exaustão está justamente na origem da sua decisão. O sinal oculto que estamos discutindo aqui é a sua própria negação da responsabilidade. É muito mais cômodo viver esperando a sorte ou a conspiração do universo do que se colocar em posição de disciplina bíblica, onde você planta, cuida e espera com diligência. Hill insistia que a autodisciplina é o primeiro passo para o comando da própria mente. Sem o comando da mente, você é levado por qualquer vento.
E é por isso que, quando a oportunidade real se apresenta, você está ocupado demais, lutando contra seus próprios fantasmas para sequer notá-la. A armadilha que Napoleon Hill identificava como a causa da estagnação vai muito além da falta de técnica ou de contatos estratégicos. Ele observou, assim como Salomão escreveu em Provérbios, que o preguiçoso sempre afirma haver um leão no caminho, ou melhor, um leão impedindo a saída de sua própria casa. Esse leão é, na prática, uma projeção mental de fracassos passados que você insiste em projetar sobre um futuro que ainda nem aconteceu. Imagine um agricultor que, diante de um solo fértil e de uma chuva abundante, decide não plantar porque teme que daqui a 6 meses uma praga inesperada apareça. A semente fica no celeiro, apodrece, e a colheita que sustentaria gerações futuras é simplesmente anulada por um medo que nunca se materializou. O sinal oculto de que você está perdendo oportunidades não é uma ausência de oferta, mas uma presença constante de desculpas bem estruturadas. Quando você justifica sua inércia com argumentos de prudência, está criando uma barreira invisível que a oportunidade, por mais evidente que seja, não consegue transpor. A oportunidade exige um campo pronto para semear, e uma mente repleta de dúvidas não é solo fértil para ideia alguma. Pense comigo. Por que é tão difícil aceitar a responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos para gerir a sua vida? A resposta reside num conforto psicológico que Hill chamava de letargia mental. É infinitamente mais fácil delegar a responsabilidade do seu destino às circunstâncias, ao mercado ou até a uma suposta falta de bênção divina do que encarar o fato de que a falta de preparo foi, na verdade, um descuido consciente. Muitas vezes, a oportunidade bate à sua porta, mas você não a reconhece porque ela exige algo que você não quer oferecer. A renúncia do seu eu e a disposição de aprender algo que você ainda não domina. A verdade é que o pensamento que o faz perder oportunidades é o pensamento de que você já sabe o suficiente, ou de que o risco envolvido é grande demais para a sua segurança pessoal. Note como as pessoas que alcançam resultados sólidos possuem uma característica incomum. Elas não esperam pelo ambiente perfeito. Elas criam o ambiente a partir da palavra e da disciplina de trabalho. Eles entendem que o medo é apenas um sinal para a cautela, mas nunca um impedimento para o movimento ordenado. Existe um mecanismo curioso que operamos sem perceber. Sempre que surge um projeto ou uma proposta que poderia nos levar a um novo patamar, nosso cérebro, condicionado pelo medo, imediatamente cataloga o que podemos perder em vez do que podemos ganhar. É a clássica inversão de valores. Se a Bíblia nos instrui a andar por fé e não por vista, por que tanta energia é gasta analisando as chances estatísticas de derrota? Hill falava sobre o mastermind, não apenas como uma aliança entre pessoas, mas como uma harmonização do seu propósito com princípios inabaláveis. Se o seu foco está na preservação do seu ego ou na manutenção de um conforto que, na verdade, é uma prisão, você não terá largura de banda mental para captar as ondas de novas oportunidades. O sinal oculto aqui é o excesso de ruído interno. A oportunidade fala em voz baixa, na linguagem dos princípios e da integridade. O medo, por outro lado, grita. E enquanto você dá ouvidos ao que grita mais alto, perde a direção sussurrada pelo Espírito que aponta o caminho da sua vocação. Aprofundando essa análise, considere o peso das decisões que você tem evitado. O que aconteceria se você encarasse cada incerteza como uma oportunidade de exercitar a sua fé? Hill sugeria que o sucesso é fruto de uma decisão tomada com firmeza, enquanto a derrota é o resultado de uma vacilação contínua. Imagine 2 pessoas diante de uma necessidade real.
A primeira pessoa calcula os riscos, antecipa a falha e decide esperar pela hora certa, que curiosamente nunca chega. A segunda pessoa, com os recursos que tem, coloca a mão no arado, compreendendo que a provisão surge no caminhar. O detalhe que quase ninguém menciona é que a coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir mesmo que o medo esteja presente. Quando você domina esse princípio, você se torna um caçador de oportunidades, onde os outros enxergam apenas deserto. O sinal que você estava ignorando é que a hesitação não é sabedoria, é falta de alinhamento com o chamado. A procrastinação, em última instância, é uma forma de idolatria. O seu conforto torna-se um Deus que exige sacrifício de todo o seu potencial de realização. Olhe agora para a estrutura das suas metas atuais. Elas estão baseadas no que você deseja possuir ou no que você pretende ser. O pensamento de que vou ser feliz quando tiver X é um dos maiores gatilhos de invisibilidade de oportunidades. Ao condicionar seu valor e sua felicidade a uma aquisição futura, você ignora o valor latente do que já possui nas mãos. Deus deu a você dons e talentos. O que você faz com eles hoje, no seu estágio atual, é o que determina se você verá ou perderá a próxima grande abertura. Hill sabia que a mente humana tem uma plasticidade incrível, capaz de transmutar ideias em realidades físicas desde que haja perseverança. Contudo, a mente que se detém no "e se der errado" está bloqueando a entrada da criatividade necessária para resolver problemas. Quer notar oportunidades? Comece servindo onde está. A oportunidade, muitas vezes, é apenas o rosto de um problema que você é capaz de resolver se parar de reclamar sobre a existência da dificuldade e começar a aplicar a sabedoria que a Bíblia oferece. A disciplina para reconhecer esses momentos passa obrigatoriamente pela gestão da sua visão. Se você olha apenas para os obstáculos, sua visão é míope. Hill dizia que o homem que sabe para onde vai terá sempre um caminho a seguir. Se você sente que a vida está travada, que o tempo passa e os resultados não acompanham, pare por um minuto e avalie onde está a sua atenção. A atenção é uma moeda. Se você a gasta em preocupações, em redes sociais que nada acrescentam ou em conversas que sugam o seu vigor, você não tem saldo para investir na oportunidade que está na sua frente. O padrão de repetição do seu erro está exatamente aqui, na dificuldade de priorizar o que é eterno diante do que é urgente. A oportunidade real, aquela que muda a trajetória do seu ano e talvez a da sua vida, raramente se veste com luzes neon ou grandes promessas. Ela costuma aparecer vestida de trabalho árduo ou disciplina desconfortável. É aqui que muitos falham. Eles buscam o caminho fácil, o atalho, e quando percebem que o crescimento sólido não acontece sem o teste do caráter, desistem e dizem que a oportunidade foi perdida. Nada acontece por acidente no seu desenvolvimento pessoal, quando você decide, de fato, se submeter aos princípios bíblicos. O que parece sorte para uns é, na realidade, a conjunção de um preparo invisível com um momento de lucidez. Quando você alinha seu pensamento, limpa a névoa que o impedia de ver o sinal oculto. Pense no exemplo de alguém que, diante de uma crise financeira, prefere se sacrificar e aprender uma nova habilidade a pedir socorro a quem não pode ajudar. O esforço intelectual que você evita hoje é a causa direta da escassez que você lamentará amanhã. O mundo está cheio de pessoas que querem colher sem plantar. Hill alertava para isso de forma implacável. O fracasso não vem de fora, ele é germinado dentro, na disposição de aceitar a mediocridade como um destino inevitável.
Se você se recusa a aceitar esse destino, o primeiro passo é parar de validar seus medos e começar a testar a sua fé através de atos de coragem prática, começando pelo que está ao alcance das suas mãos agora mesmo. Examine os próximos movimentos do seu dia. Você está agindo sob a influência do medo do julgamento alheio? Napoleão Hill repetia incessantemente que a opinião alheia é o maior fardo que um homem pode carregar, simplesmente porque a maioria das pessoas não tem a mínima noção de como construir o próprio sucesso, muito menos o seu. Se você permite que a incerteza dos outros defina se você deve ou não aproveitar uma porta que se abriu, você já perdeu. A oportunidade é uma janela que se abre por um curto período. Ela não pede autorização. A capacidade de discernimento, o famoso sinal oculto, é desenvolvido no silêncio da sua comunhão com Deus e na clareza dos seus princípios. Quando você sabe exatamente quem é e qual a sua missão, o barulho externo perde o poder de confundir. E quando o barulho diminui, a clareza aumenta. É nesse estado de clareza que você percebe que a oportunidade nunca esteve longe. Ela esteve apenas oculta pela falta de prontidão da sua mente em agir conforme a verdade. Considere também o risco de se esconder atrás do "já tentei de tudo". Esta é a frase que sela o destino de qualquer um que deseja estagnar. Ninguém tentou tudo. Sempre existe uma variável, uma forma de abordagem, uma mudança na postura que ainda não foi testada. A crença de que tudo foi tentado é uma negação da sabedoria que Deus provê continuamente. Hill observava que aqueles que superam os obstáculos não são os que possuem mais inteligência bruta, mas os que possuem a maior resiliência mental para ajustar a rota sem perder o propósito. O sinal oculto de que você está perdendo o tempo precioso é o hábito de repetir erros esperando resultados diferentes, enquanto ignora que a oportunidade de mudança está em trocar a sua técnica de resposta à realidade. Se a sua mente está travada no passado, é fisicamente impossível enxergar as portas do futuro. Liberte-se desse padrão, pois o pensamento que o faz perder oportunidades não é um inimigo externo que você tem que atacar, mas um inimigo interno que você precisa converter através da verdade, da prática e da fé inabalável de que Deus é quem abre as portas, mas é você quem deve ter o ânimo de atravessá-las. Muitas vezes, a barreira que nos impede de ver a oportunidade não é a falta de recursos, mas o excesso de convicções paralisantes sobre o que é ou não possível. Imagine alguém diante de uma trilha íngreme. O primeiro passo é enxergar o topo. O segundo é aceitar que o terreno abaixo dos pés mudará a cada metro. A maioria, contudo, prefere manter o pé cravado em um ponto fixo, esperando que a montanha se mova até eles. Hill identificava isso como a paralisia do conforto mental, onde a segurança de um conceito pré-estabelecido é valorizada mais do que a exploração de um território desconhecido. O sinal oculto aqui é o desdém pelo aprendizado contínuo. Toda vez que você pensa, "eu já entendi como isso funciona", você encerra a capacidade da sua mente de absorver os detalhes que compõem a oportunidade que ainda não se revelou. A sutileza da mudança de perspectiva é o que separa aqueles que prosperam daqueles que apenas observam a sucessão dos dias. A ideia de que o sucesso segue uma linha reta é um mito que mantém muitos em estado de espera eterna. Pense em um agricultor que lança sementes em direções diversas. Ele não sabe qual grão brotará primeiro, ou se o clima será favorável a todas as colheitas, mas ele entende que a oportunidade de colher está ligada diretamente à amplitude do seu plantio. Se ele se sentar e exigir que a semente que ele mais gosta floresça imediatamente, ele perderá a colheita das outras que já estão prontas. O pensamento que trava a sua mão é a obsessão por um resultado específico sob um prazo irreal.
O sinal oculto de um ambiente rico de possibilidades é, frequentemente, o caos organizado. A oportunidade raramente aparece com um rótulo de sucesso garantido. Ela se disfarça de esforço, de necessidade de adaptação, de um convite para aprender algo novo que parece não ter relação direta com o que você faz hoje. Existem pessoas que possuem uma vasta coleção de ferramentas, mas que nunca construíram nada de concreto porque passam todo o tempo avaliando se a ferramenta é a ideal para o trabalho antes mesmo de começar a cavar. A análise excessiva é uma das formas mais sorrateiras de autossabotagem. Ela se veste de prudência. É um mecanismo de defesa da mente que quer evitar o risco do erro, mas que, ao fazer isso, elimina totalmente a chance do acerto. Hill apontava que o medo de parecer tolo, ou o medo de ser reprovado pelos outros, é a trava mais pesada que alguém pode carregar. Quando você retira o foco da opinião alheia e direciona a sua atenção inteiramente para o serviço que você tem a prestar ou para o valor que você pode agregar, o medo perde o combustível. O sinal oculto, portanto, é a necessidade constante de aprovação. Quando você não precisa que os outros validem seus passos, os caminhos se tornam muito mais largos. Considere a natureza das mudanças que nos cercam. Frequentemente, a oportunidade se encontra naquilo que as pessoas desprezam por considerar complexo ou de pouco prestígio. Um observador astuto nota um problema que todos ignoram, e nesse problema ele encontra a chave que abre a porta pela qual ninguém queria passar. O pensamento que impede a sua percepção é o hábito de julgar o valor das coisas pelo reconhecimento que elas trazem hoje, ignorando o potencial que elas carregam para o amanhã. É como se você recusasse uma semente de carvalho por ela ser pequena, esquecendo que o seu propósito não é o tamanho que ela tem na sua mão, mas a sombra que ela pode oferecer daqui a décadas. A visão de longo prazo é, por natureza, um exercício espiritual de fé fundamentada na ação paciente. Quando você alinha a sua busca com um propósito que transcende o ganho imediato, o ruído das distrações que tentam lhe desviar da sua rota diminui drasticamente, revelando o que antes estava invisível. A capacidade de ouvir a direção interna exige que você limpe a sua mente de tantas opiniões que não lhe pertencem. Quantas vezes você deixou passar uma oportunidade porque alguém disse que não era o momento ou que aquilo não era para você? Hill enfatiza muito o poder da autogestão. Ser o mestre dos seus pensamentos não significa que você será o senhor do destino externo, mas garante que o seu interior estará pronto para qualquer variável que a vida apresentar. O sinal oculto de alerta aqui é o início de qualquer pensamento de ressentimento ou culpa, quando as coisas não saem como o previsto. A culpa é uma âncora. Enquanto você estiver culpando as circunstâncias, o sistema econômico ou as escolhas de outras pessoas, você está cedendo o poder sobre a sua própria percepção da realidade. É um erro profundo acreditar que a mudança de cenário alterará o seu resultado se o seu filtro de observação permanecer o mesmo. A oportunidade real bate à porta, mas se você estiver ocupado demais, olhando pelo retrovisor, esperando a poeira baixar, o seu momento vai passar sem que você sequer perceba o som da batida. A sua prontidão é a única variável sobre a qual você possui controle absoluto e, paradoxalmente, é ela que torna visível o que é invisível para a maioria que vive no modo automático. A Escritura nos ensina com clareza que o coração do homem pode até planejar o seu caminho, mas é o Senhor quem direciona os seus passos. Esse pensamento que Hill descreve, a falha em perceber oportunidades, não é apenas um descuido estratégico, mas, aos olhos da fé, é um breve momento de cegueira espiritual. Quando você se permite ser dominado pela ansiedade do resultado imediato, você perde o sinal oculto da providência, que muitas vezes chega vestida de algo simples, difícil ou inesperado.
Deus não se revela necessariamente no estrondo, mas no murmúrio suave. Ter discernimento para agir não significa ter controle sobre tudo, mas sim ter a coragem de responder quando a porta se entreabre, confiando que aquele que abriu o caminho também é quem sustenta quem nele caminha. Pare agora e considere. Se a oportunidade que você tanto busca não é o que você espera, mas o que você precisa, como você a reconheceria? Transforme sua perspectiva, não mais buscando validação no mundo ao redor, mas ancorando seu agir no que é eterno. A verdadeira sabedoria está em discernir a hora de plantar e a hora de colher, compreendendo que a vida é um vapor. Mas as ações feitas com integridade e propósito deixam raízes que atravessam gerações. Onde você estiver colocando sua atenção hoje, ali estará o reflexo do seu amanhã. Não ignore o sinal que Deus já colocou diante dos seus olhos, pois a procrastinação da alma é o peso que impede o voo que o Senhor preparou para você. Escolha, hoje, o agir baseado na fé e não no medo do que pode dar errado. Se essa reflexão trouxe clareza para a sua vida e te ajudou a enxergar as oportunidades que estavam ocultas sob o peso da dúvida, deixe aqui o seu amém. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ajustar a visão para o que Deus está fazendo e se inscreva no canal para continuarmos nossa caminhada de fortalecimento espiritual todos os dias. Que o Senhor ilumine os olhos do seu entendimento e te dê a sabedoria necessária para frutificar em todas as suas obras. Fique com a paz de Cristo.